A variação fenotípica entre as pessoas é notável à primeira vista, e isso é algo que a evolução nos treinou para perceber. No entanto, quando se trata de genética, os humanos são surpreendentemente semelhantes. Cerca de 99% dos nossos genes são idênticos, e apenas 1% varia de pessoa para pessoa. Esse 1% inclui marcadores genéticos que representam os grandes grupos humanos que se formaram ao longo de 200 mil anos de migrações e cruzamentos da espécie Homo sapiens. Em Portugal, o marcador Y predominante na linhagem masculina é o R1b, que se originou nas estepes da Europa Oriental, aproximadamente onde fica a Ucrânia hoje. Esses indivíduos se espalharam pela Europa Ocidental, por volta de 2000 a.C., deslocando a população masculina da Península Ibérica, que na época era bastante diversificada, sem um marcador predominante. Alguns chamam erroneamente esse marcador de R1b de celta, mas é importante destacar que o R1b é um marcador genético, enquanto os celtas representam uma cultura e uma etnia que não eram geneticamente homogêneas. Da mesma forma, os portugueses constituem uma cultura, uma etnia, um povo com o marcador genético R1b predominando em cerca de 60% da linhagem masculina, mas não em todos. Além disso, a genética dos portugueses também possui influências de marcadores Y originários do Oriente Próximo, descendentes de migrações fenícias, cartaginesas, árabes e, principalmente, judias. Em algumas regiões, a contribuição judaica na genética de Portugal chega a ultrapassar 10%, com uma média semelhante para o país como um todo. Outra contribuição importante vem do norte da África, especialmente dos berberes, que chegaram a dominar politicamente toda a região que hoje conhecemos como Portugal no século VIII. Pesquisas genéticas mostraram que, exceto pelo extremo norte, a Península Ibérica chegou a ter uma maioria de marcadores Y do norte da África durante o domínio islâmico. No entanto, eles foram posteriormente expulsos ou retornaram voluntariamente para as atuais regiões de Marrocos e Argélia. Em Portugal, perderam seu poder por volta de 1250, embora alguns tenham permanecido, formando as chamadas morisques. Os povos germânicos e romanos também deixaram pequenas contribuições genéticas quando dominaram politicamente a Península Ibérica. Quanto aos marcadores genéticos do DNA mitocondrial, mtDNA, eles refletem em grande parte os povos indígenas que habitavam essas terras muito antes da formação de Portugal, talvez até mesmo datando de 12.000 a.C., antes da introdução da agricultura na Europa. Durante a Era Romana, houve uma influência significativa na cultura, língua e costumes da população ancestral, que perdurou por 4 séculos ou mais. Recentemente, estudos indicam que mais de 50% dos marcadores R1b podem ser encontrados em Pernambuco, no Brasil, evidenciando a intensa migração da cultura e genética portuguesas para o Nordeste brasileiro. No sul do Brasil, encontramos variações genéticas de origem europeia e de fontes não ibéricas, já que o marcador R1b também está presente na Itália e em toda a Europa Ocidental, em proporções variadas. Em Cabo Verde, o marcador R1b também é predominante, mas a genética subsaariana se faz mais presente do que em Portugal, embora não esteja completamente ausente. Esses marcadores genéticos são importantes na medicina, pois podem indicar predisposições a doenças que variam em incidência entre populações distintas. Para a historiografia, eles ajudam a confirmar ou refutar hipóteses, como a presença judaica em Portugal em maior medida do que na Espanha, sugerindo que a perseguição a esse povo entre os séculos XV e XVII foi menos intensa no território português. No entanto, para um português, a genética não é algo que importa tanto, assim como o fenótipo. O que realmente importa é a cultura, o uso e o pertencimento a ela, que são construções éticas moldadas pelas escolhas e ações de pessoas geneticamente diversas ao longo de gerações. Mesmo que o DNA de todos os seres humanos seja 99% igual, as culturas são incrivelmente diversas, e apreciar e respeitar essas diferenças faz parte da cultura de Portugal. Peço que curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários para criar engajamento. Um abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.